Coisa que, meus irmãos, você nunca mais, quando passar por essa epístola, por essa carta, você nunca mais será o mesmo, né? Após a gente aqui, capítulo por capítulo, versículo por versículo, já foi lido aqui a introdução. Deixa eu apenas ler o verso, capítulo 6, o início aqui do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos, está dizendo, não perante os crentes da igreja, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha, isso aqui é muito interessante. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas, está dizendo as coisas daqui da terra, né? Não sabeis vós que havemos de julgar também quem? Os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pontes para julgá-los que são de menos estima na igreja? Está fazendo uma pergunta. Para vós envergonhar o digo. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos pela tua presença, como foi louvado aqui, rendemos, Senhor, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu santo nome e nos rendemos, Senhor, aos teus pés. Te peço, fica conosco, fala através da tua palavra, é a tua palavra, Senhor, que será ministrada aqui nessa noite. Então eu te peço, fala poderosamente, que a tua presença seja real aqui, em no nome santo de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando a Deus. Eu quero que a Zenate depois tire uma foto da profissional aqui, aqui, Zenate, porque no final, vocês que estão ouvindo, nós vamos presentear vocês com uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia maravilhosa. Não sei se deu tempo de colocar aí no telão. Então nós vamos presentear vocês que estão presentes, depois nós vamos fazer outros, porque é bom nós termos, é uma motivação. Eu sei que o abacate foi bem engraçado na semana passada, né? Mas os irmãos não estavam aqui só pelo abacate, tanto é que estão aqui novamente. Mas nós vamos trazer uma Bíblia de estudo, ela está por volta de R$260, então você vai ganhar essa Bíblia aqui no final desse estudo, amém? Amado, nós já caminhamos aí no episódio 1, um chamado de Deus à santidade. Hoje, nas encruzilhadas entre relações e emoções. Diga comigo, relações e emoções. Amados, preste muita atenção aqui para você não perder a introdução. A Bíblia, ela é um livro completo. A Bíblia, ela nos ensina questões financeiras, questões de relacionamento. E Paulo, ao escrever ali em Coríntios, ele trata desse tema de relacionamento. Existem pessoas, por traumas, por dificuldades, com extrema, digamos, dificuldade de se relacionar. Talvez você esteja lembrando de alguém. Talvez você seja essa pessoa. Dizer, pastor, eu não tenho facilidade, tal qual algumas pessoas, de relacionamento. Isso aqui também não era diferente daquela grande igreja lá em Coríntios, aquela igreja que nós falamos tanto. Então, eu já comecei a passar aqui, ó, Paulo, não está passando. Então, isso aqui não era diferente, esse contexto não é diferente ali da igreja. Então nós falamos na semana passada quem foi Paulo, né, esse apóstolo, escravo de Deus, chamado para falar aos gentios, tinha uma missão, né, fortalecer a fé, falamos dele. E aqui no verso 6,
todo esse capítulo aqui, nós vamos deparar aqui com algumas perguntas, são 7 perguntas, e Paulo começa, nós já aprendemos que essa aqui, a primeira carta, não foi na verdade a primeira carta aos Coríntios, e Paulo começa agora a tratar dos relacionamentos, e aqui eu posso te garantir que Paulo traz ensinamentos, princípios aqui, fundamentais para a nossa vida. Se nós pegarmos hoje essa chave aqui, talvez possa melhorar muito o nosso relacionamento com o nosso irmão, nosso relacionamento vertical, horizontal, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas. E aqui Paulo começa a fazer como se ele já tivesse ensinado. Ele começa a dizer assim: não sabeis, né? Não sabeis. Então ele vai falando várias vezes, ele traz essa pergunta: não sabeis que assim? Então tudo indica aqui que Paulo já havia ensinado sobre esse assunto quando estava presente na igreja. Então, mas parece que a igreja de Corinto, eles esqueceram dos ensinamentos. Parece a igreja dos dias atuais, amados. Parece a igreja dos dias atuais, onde nós aconselhamos, nós pregamos a palavra, falamos sobre o filho pródigo, sobre arrependimento. Então, é o mesmo contexto aqui. Essa carta ela é muito atual. E aí, nesse estudo, então, nós já lidamos com alguns problemas, que foi... Nós falamos na semana passada, a questão da divisão, contendas, imoralidade e a necessidade da correção, que é a disciplina. Então, nesse estudo nós trataremos agora o terceiro problema. Qual é, pastor? A briga interna entre os membros e a resolução dessas brigas, desses conflitos. Amados, a igreja de Coríntios, só lá em Coríntios que existe. Na nossa igreja, no Brasil, nenhuma existe. A igreja de Coríntios estava passando por problema de relacionamento, conflitos entre irmãos. Você pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho nenhum tipo de problema de relacionamento, de conflito, mas isso aqui serve para o nosso dia a dia, para a família. Então ele começa aqui, para nós aplicarmos isso no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, lá no capítulo 6, verso 1 a 6, vai dizer assim: se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar causa para ser julgado pelo injusto, ao invés de trazê-lo aos santos, né? E vocês não sabem que os santos... Então, isso aqui, ele começa a fazer essa pergunta, e o verso 3 vai dizer: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, os crentes, eles começaram a entrar em conflito ali, um com os outros, e aí surgiu uma grande problemática ali. Onde nós iremos resolver então a nossa demanda? Será que a nossa demanda nós podemos levar aos tribunais seculares? Amados, pasmem, os crentes de Corinto estavam fazendo isso. Eles estavam tendo as suas demandas ali. Pastor, era algo espiritual, questões doutrinárias? Não eram questões doutrinárias. Isso aqui provavelmente era questões de valores, de terra, demandas de posse, problemas ali, terrenos mesmo na igreja de Corinto. Mas eles estavam levando essas demandas, questão de posse, de gado, eles estavam levando para fora da igreja. Eles estavam levando isso, chegou ao ouvido de Paulo. É por isso que ele escreve aqui, trazendo as orientações, para que não haja o escândalo, e aí ele vai trazendo as orientações. Então Paulo vai mostrar que isso gera um péssimo, que irmãos? Que palavra é essa? Diga comigo: testemunho para a igreja no meio da sociedade. Amados, existem coisas, eu quero tirar um pouquinho a igreja para você aplicar na sua família. Existem coisas aqui que as nossas atitudes, as nossas decisões, elas vão trazer para a nossa imagem, para o nosso ministério, para a nossa profissão, como advogado, como médico, como professor, como enfermeiro, como motorista, como Uber, e aí você coloca a sua profissão. Se nós não tivermos a orientação em relação a trato, relacionamento, intimidade com Deus, nós podemos tomar algumas decisões que irão trazer para a nossa vida aí um testemunho diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, um mau testemunho. Então era isso que estava acontecendo. A demanda já é um problema,
mas lidar com ela de maneira errada. O que Paulo está dizendo? Olha, só o fato de vocês terem uma demanda, Paulo vai dizer, já é uma derrota para a igreja. Eu acho interessante aqui essa expressão. Falou, olha, o fato de vocês estarem brigando, irmãos, vamos trazer isso aqui para o seio familiar, para os nossos relacionamentos, né? Pessoas que você conhece, olha, lá vem fulano ali, é tão difícil nós tratarmos, porque existem irmãos, nós temos que entender isso, existem pessoas mais fáceis, mais dóceis, essa é fácil da gente trabalhar, mas existem pessoas mais difíceis, irmãos, e o Senhor talvez hoje esteja te perguntando, como é que você está tratando essas pessoas mais difíceis? Como é que você está tratando o relacionamento com pessoas que são mais difíceis? Pastor, eu bloqueio no WhatsApp, eu excluo do grupo, eu sou assim, porque é muito mais fácil nós tratarmos dessa maneira. Então, é importante nós aprendermos aqui a colocar o princípio do amor. Nós precisamos tratar com amor as pessoas que sempre estão ali nos abraçando, nos dando carinho, atenção, mas as pessoas difíceis também, a pessoa do contraditório, aquela pessoa da contradita, não, pastor, o senhor pintou a igreja dessa cor, mas eu preferia black, o senhor fez assim, pegou o Paulo lá, mas o Paulo poderia não ser careca, não tira essa barba, mas tá bom, irmão, da próxima vez nós vamos ajustar, então assim, tratar com amor. Deus nos chama para isso. E a questão da falta de sabedoria, Paulo também diz que essa atitude demonstra o que, irmãos? Imaturidade, ele vai falar, mas ele vai falar de falta de sabedoria. Olha só que interessante, quando nós temos uma demanda no relacionamento, dentro da nossa casa, e a gente vai lá no vizinho, e a gente vai lá no amigo e fala, olha rapaz, no amigo secular, lá do trabalho, e a gente abre o nosso coração. Você sabia que a gente se torna refém, quando você abre o seu coração para alguém? A Bíblia, ela fala isso, que nós nos tornamos refém daquela pessoa, e nós estamos levando, muitas das vezes, a igreja estava levando essas demandas, esses conflitos lá fora, e às vezes, nós estamos expondo a nossa casa, às vezes nós estamos expondo a nossa família, colocando em vulnerabilidade a nossa família, e Paulo estava justamente falando, isso é imaturidade, falta de sabedoria. A presença dos conflitos dentro da família, da igreja, é falta de, como eu falei para vocês, sabedoria. Falta de sabedoria é deixar de olhar a vida pelas lentes e pela perspectiva do outro. Ou seja, é um egoísmo. Quando nós olhamos somente, amados, nós olhamos ali o dolo, nós olhamos ali o irmão que está errado, nós acabamos sendo egoístas. E aí vai dizer assim, um ato de egoísmo é um ato de justiça e completa falta de senso e também coerência nossa, né? Então, justamente é isso, evitar danos e contendas que nós vamos, a partir desse momento, dentro da igreja, dentro da família, dentro do ambiente familiar. O verso 7 vai dizer assim, o fato de haver ações judiciais, essa versão aqui entre vocês, já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça. Pastor, o que significa isso? Você já deve ter passado várias vezes aqui, né, em Coríntios. Porque não preferem, então, sofrer o dano ou o prejuízo? Isso aqui, amados, é muito interessante. Isso, o fato de terem, né, como eu falei para vocês, o fato de haver conflito dentro da nossa casa, onde nós somos irmãos, o fato de ter conflito dentro da família, já é uma derrota para a família. Sim ou não, igreja? Já é uma derrota. O fato de irmãos brigarem por cargos dentro da igreja, por que fulano, eu não cantei no congresso? Existem igrejas assim, graças a Deus, irmão, eu vou ser bem sincero, eu sou o pastor da igreja, né? Mas eu não conheço alguém que tenha raiva aqui da diretoria, tenha raiva do pastor Marcelo, tenha raiva do fulano, não conheço. Graças a Deus a nossa igreja ela é muito amorosa. Pastor, pode ter, mas eu desconheço. Mas se houvesse esses conflitos, essa guerra, só isso, Paulo diz, só o fato de haver conflito, já sai perdendo, já é uma derrota. Só o fato de famílias, já é uma derrota, terem conflitos. O povo de Deus, então, deveria viver em paz, tendo o mesmo sentimento de Cristo. Quando ele fala assim,
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele se humilhou, ele foi servo, ele esvaziou-se. Existem muitos crentes que têm conflito porque estão cheios de quê, pastor? Cheios de si. O egoísmo vai tufando aquele crente. Eu sei de tudo, eu sei como fazer. Então os conflitos geralmente é pelo ego inflado. E eu digo aqui para os casais algo. Muitas das vezes a esposa cede ou o esposo cede, sempre um tem que ceder. Mas a maioria das vezes, se você colocar o ego de lado, se você colocar de lado o teu orgulho, esse conflito você nem vai dormir com a sua esposa, você não vai, aquela noite o sol não irá se pôr sem você reconciliar, se você colocar de lado o ego. Então geralmente é isso que acontece. Mas a igreja então, pastor, a nossa casa, nós cristãos, nós somos o que do mundo? A luz do mundo. Mas muitas das vezes são as trevas do mundo que chegam para dentro da igreja e começam a normatizar, irmãos, a igreja. Muitas das vezes nós não estamos sendo luz, muitas das vezes nós estamos sendo trevas. Existem muitas igrejas, muitas famílias que estão dando um mau testemunho, não são vasos de honra, mas têm sido vasos de desonra. Irmão, pelo fato de eu ser pastor, as pessoas me enchem lá no Instagram de vídeo, lá no direct. E eu tenho visto barbaridades, igrejas que surgem, e aí o pastor lhe bebe um copo com água, manda alguém abrir a boca e joga aquela água para curar. Acho que vocês já viram isso. Igrejas ali, hoje me mandaram um pastor que já estava consagrando o dízimo do Big Brother, da pessoa, a mulher que ganhou lá o Big Brother. Já tinha um pastor consagrando. Isso, irmão, é um escândalo. Isso é uma derrota para a igreja. Isso sempre será uma derrota. Vocês podem olhar o Instagram de pastores sérios, não vai ter lá fake news, discussões teológicas. Não, nós lavamos muitas das vezes a nossa roupa aqui dentro, no culto de obreiro, no culto de ensino. Então nós somos a luz do mundo. Essa luz ela tem que brilhar. O dia que apagar essa luz, os conflitos existenciais, eles podem apagar. Ela apaga a luz do casamento, os conflitos apagam a luz da igreja, os conflitos, a falta de perdão vai apagando. Sim ou não, igreja? Apaga, irmãos. Mas nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal para dar o sabor a essa terra. Amém? Passa aí. Nós também vivemos em um mundo muito conflituoso, brigas, contendas. Pastor, o senhor não sabe que eu estou passando tensões no relacionamento. Também parece os partidos políticos, empresários, o ódio, a injustiça, a truculência, a violência, a impaciência. Daí surge o advento da internet, daí vem as fake news, porque o pastor fulano de tal, existe o outro lado da moeda, está em adultério. O cantor fulano, a cantora, irmãos, a menina que cantou aqui domingo, como é o nome dela? A famosa que cantou aqui, a Vanilda. Pessoas que mandaram, pastor, o senhor não conhece a Vanilda, está lá, irmão, nós fomos pesquisar, foi o esposo que traiu a Vanilda. Fake news, conflitos. Então eu até dou um conselho para vocês. Às vezes nós julgamos e depois vamos checar. Primeiro, cheque. Você que ouviu, e as pessoas hoje, esses conflitos, olha, fulano caiu, e as pessoas querem saber quem caiu em pecado. Cuidado com isso aqui, irmãos. Rede social tem sido o tribunal do Santo Ofício, o tribunal da Santa Inquisição dos dias atuais. Sim ou não? Tome cuidado com isso. O povo de Deus então é constituído como ministro da reconciliação, porque Jesus falou assim, bem-aventurado são o quê? Os briguentos. Sim ou não? São os pacificadores. O que é isso, pastor? Bem-aventurado. Felizes são aqueles que quando chega um conflito, deixa eu passar aqui rapidamente, quando chega um conflito, depois eu volto. Quando chega um conflito, eu queria uma imagem aqui lá na frente, mas eu vou voltar aqui.
Então, os aventurados são os pacificadores. Tem uma imagem aí que eu vou mostrar para vocês, é de um sistema de dominó, né? Um efeito dominó, onde tem uma mão assim que para o conflito. Será que você é esse? Onde a fofoca para, onde a fofoca não consegue mais prosseguir? Será que você é esse irmão? Fala, não, irmão, olha, a irmã fulana de tal, eu não acredito, e eu sou assim. Um dia tinha uma intercessora aqui, e aí a irmã veio falar mal da intercessora, uma intercessora santa, uma irmã que estava comigo aqui há 10 anos, orando, ajoelha aqui meia hora junto com a gente, e não dói o joelho dessa irmã, essa mulher de oração. Aí a irmã falou, olha, o pastor me chamou no carrão dela ali fora, e chamou a irmã para humilhar. Falou, olha, pastor, essa irmã que me tratou mal. Eu falei para ela, olha, me desculpe, mas eu não acredito que ela lhe tratou mal. A irmã ficou lá calada, e aí ela me falou o que era, que ela queria dar um testemunho, e precisava ser o testemunho, mas ninguém chega aqui para dar um testemunho no dia, irmãos. O nosso culto tem uma organização, e a irmã falou, olha, irmã, não dá para a senhora dar o testemunho hoje, porque nós temos organização, já temos 5 pessoas para dar testemunho, a senhora pode dar Isso é tratar mal, irmão? Isso é tratar mal? Não. Eu falei, eu sabia que a senhora não tinha tratado. Então, a fofoca, ela morreu ali na fonte. Paulo, nós aprendemos que no início do livro, ele falou, olha, ele não falou assim, eu ouvi falar, não, ele falou, olha, da casa da irmã Chloé, foi ou não foi? Eu ensinei isso aqui para vocês? Ele corta ali a fofoca pela raiz. Então, nós somos essa igreja, bem-aventurado, nós somos alegres, somos bem-aventurados, porque nós cortamos o mal, nós somos pacificadores. Não levar as contendas da igreja aos tribunais seculares. Isso aqui é muito interessante. Paulo vai dizer assim, portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, como eu falei para vocês, são coisas seculares, nomeiam juízes, os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Paulo está tratando de negócios terrenos, de discordâncias de assunto terreno. Ele não está tratando de teologia, como eu falei, de algo doutrinário, não. Ele está tratando de coisas terrenas. Não temos que levar para as ruas todas as lutas e tensões que temos dentro da casa, como família, como eu havia falado para vocês, as tensões, os conflitos, porque, amados, eu, pastor Marcelo, já vi homens casando com a melhor amiga, eu já vi homens casando com a melhor amiga da sua amiga. Eu já vi jogador de futebol perdendo, a esposa perdendo para a sobrinha, porque foi lá chorar e demandar em ombros errados. Paulo está nos orientando, não leve a sua demanda para fora. Quem está entendendo isso, diga amém. Não leve, blinde a sua família, leve essa demanda a Jesus. Vamos aprender aqui, leve essa demanda a um santo, a um crente, a um cristão. Irmão, nós sabemos quem tem relacionamento com Deus. Você olha e fala, olha, aquele ali, pastor não pôde me atender, mas eu olho para o pastor Laci, eu olho para o presbítero Marcelo, que são 2 homens que são exemplo de pai, de homens de Deus, honesto, íntegro. Eu vou levar essa minha demanda aqui. E às vezes Deus quer usar essa pessoa para trazer orientações. Digo isso, o verso 5, para envergonhar vocês, já que vocês estão fazendo isso. Acaso não há entre vocês suficiente sábio, como eu falei para vocês, a questão da falta de sabedoria e maturidade. Será? Então, amados, todas as vezes que nós fazemos isso, ou é imaturidade, vocês eram assim, nós éramos assim, Paulo vai falar que nós éramos assim, ou é imaturidade, ou é falta de sabedoria. E aí existem algumas perguntas aqui, né? Quem são os teus conselheiros? Para quem você tem levado a demanda? Ou melhor, a quem você recorre para buscar ajuda naquele conflito, naquele momento mais difícil, um aconselhamento naquela hora de tensão? Quem? Você que me assiste aí através da internet. Ah, pastor, eu estou levando a um amigo lá do trabalho, mas esse amigo, ele é temente a Deus, ele ora para ter um discernimento. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Olha como a Bíblia, ela nos instrui. São pessoas maduras na fé, porque, amados, existe um outro problema aqui também. Porque o irmão acabou de chegar, porque o irmão roda, o irmão profetiza, o irmão derruba os outros. Já falei para vocês,
de amizades que eu tive que me separar, porque falou, eu já chego logo derrubando dois. Eu falei, não, Deus falou, essa amizade não serve para você, meu filho. E aí nós achamos, olha, eu vou levar então para o profeta de tal, mas às vezes esse profeta ele é tão raso, esse falso talvez profeta, ele não tem a profundidade, não tem relacionamento, ele não é encharcado da Bíblia para trazer princípios da palavra do Senhor para te aconselhar. Eu sei de situações aqui de líderes que não têm relacionamento com sua família, pastores que não falam com seus irmãos, tiveram uma briga. É só você olhar os frutos. Então, cuidado com quem você tem se aconselhado. Nós vamos tratar isso aqui de uma maneira talvez que você não goste. Quem gosta de perder, né? Quem gosta de sofrer o dano? Então Paulo ele vai tratar justamente nessa etapa aqui como a ferramenta, a chave que nós podemos usar para tratar isso. Isso aqui é muito importante. Está disposto a sofrer o dano? Será que nós estamos dispostos a sofrer o dano? Então a parte B do versículo vai dizer assim: por que não preferem sofrer injustiça? Por que vocês não preferem sofrer ali o prejuízo? O que Paulo aqui está nos orientando? Eu trouxe até aqui a questão de Jesus, que ele traz também ensinamento. Se alguém te ferir uma face, volta-lhe a outra, oferece a outra. Se alguém forçar você a ir uma milha, vai com ele 2. Isso aqui é ou não é sofrer o dano? Sim ou não, amados? Jesus é o nosso maior mestre. Colocaram Jesus aí, pegaram uma foto. Pastor Ferreira tivesse aqui agora, ele ia se levantar e ir embora. Toda vez que colocam Jesus aí, ele não gosta. Então, isso aqui é sofrer o dano? Olha, fulano, tal coisa. Não, vamos, você está reclamando que eu andei pouco? Eu vou andar 2 milhas. Olha, você fez algo comigo? Deu um tapa? Jesus nos orientando aqui um princípio. Irmãos, não literalmente você vai dar o seu rosto para alguém dar um tapa. Isso aqui é um princípio. Isso aqui é um princípio bíblico que você pode aplicar em muitas situações. A Bíblia não vai te orientar o dia a dia. Pastor, alguém me deu um chute, eu vou dar um chute também. Isso aqui é um princípio que você pode aplicar. Se alguém te deu um chute, se alguém bateu o teu carro, então você vai lá, apazigua, seja esse pacificador. Quem entendeu isso? Amém? Aqui, o que Jesus está nos ensinando aqui? Não é a ação, mas diga comigo, é a reação. O que faz a diferença, o que mostra quem é verdadeiramente cristão ou não, é a nossa reação à adversidade, é a nossa reação à afronta, ao dano. Irmãos, quer perceber? Você que vai casar, você que quer fazer uma amizade, você quer conhecer uma pessoa, não olhe a sua ação, mas observe como ela reage às situações. Isso aqui é sabedoria da palavra de Deus, isso aqui é ensinamento da palavra. Como você reage é o que importa. Como eu falei para vocês, era essa imagem. Olha, chegou em mim, mas a partir de mim, a fofoca não terá continuidade. Amém, queridos? Que você seja esse crente maduro, sábio para aplicar isso aqui. Então, se a pessoa está lutando contra você, você pode buscar em Deus uma oportunidade para ajudar esta pessoa. Como assim, pastor? Irmãos, isso aqui é evangelho, isso aqui é um paradoxo, mas é a realidade. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ajudar alguém sofrendo o dano? Pastor, eu não aguento. Então, você tem que fazer algumas perguntas para você, se você realmente nasceu de novo. Pastor, mas eu não aguento sofrer o dano. Você tem, muitas das vezes, como ajudar o ofensor. Pastor, isso aqui é demais para mim. Pois é. Olha só lá em Provérbios, Romanos, quando Paulo fala que se você fizer isso, você irá juntar, né? Se você fosse pacificador, se você, então, você vai juntar brasas vivas na cabeça sua ou da pessoa? Na cabeça da pessoa. Mas esse versículo, ele apenas foi extraído lá, parte dele,
lá do Velho Testamento de Provérbios, que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dê para ele de comer. Se ele tiver sede, dê para ele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça de você ou dele. Olha só, dele. E o Senhor recompensará você. A bondade é a melhor vingança que o cristão pode, se nós podemos falar assim, em relação a essa vingança do bem. Nós não nos vingamos, a vingança é do Senhor. Mas, amados, a bondade, a nossa gentileza é o melhor exemplo que nós podemos dar. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de um oponente significa um ato de amor e não de maldade. Alguns estudiosos acham que nós vamos deixar, se você for estudar essa questão da brasa, alguns teólogos estudiosos vão dizer: olha, deixa ele com a cabeça quente. Mas o nosso entendimento da Assembleia de Deus não é esse entendimento. Nós vamos amontoar algo quente, algo bom, algo quentinho ali na cabeça dessa pessoa, não na nossa. Nós temos aqui um dos exemplos, logo em Gênesis, de Abraão e Ló. Amados, o grande patriarca lá em Gênesis, Deus chama ele no capítulo 12, fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus chamou Ló ou Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O chamado é para o patriarca Abraão. Quando ele sai ali, Abraão teve uma decisão de levar o quem? O sobrinho. A palavra do Senhor no Gênesis 13, 5 vai dizer: Ló, que acompanhava quem? Abraão. Preste atenção para você entender. Ló não era o líder, Ló não era o patriarca, ele apenas acompanhava. Então, irmãos, quando eles chegaram ali, os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, e aí Abraão chama Ló para uma conversa. Que você seja a pessoa a chamar, que você seja o primeiro, não perca a oportunidade, que você seja o primeiro a ser o apaziguador. Tem um conflito ali, eu e a fulano, eu quero conversar com você. Isso aqui é uma oportunidade. Eu quero que você enxergue isso como uma oportunidade. Liberar o perdão, uma oportunidade. Eu acho que foi o Rina que me passou um direct, onde rodou muito essa semana aí, um pastor que entrou, um morador de rua. O pastor estava construindo uma grande igreja, e esse morador de rua lá, o pastor falou: olha, troca de roupa, vou te dar um banho. Começou, então, acolheu ele para a cantina da igreja, começou a morar, e 2 anos depois, esse homem entrou numa demanda judicial contra a igreja, alegando que ele trabalhava na igreja. E aí o pastor não tinha como pagar, e o oficial de justiça trouxe a intimação, e eles penhoraram o som da igreja, eles penhoraram os utensílios da igreja. E aí, amados, quando chegou no dia da audiência, ele falou assim: olha, o pastor, ele tem uma moto, eu aceito a moto, isso aqui é algo diabólico, eu aceito a moto do pastor. Quem viu esse testemunho? Isso. Eu aceito a moto do pastor. E ali o pastor falou: não, então deixa o som da igreja. E aí ele falou: Senhor, tu sabes que eu prego o evangelho nessa moto, eu vou para a igreja nessa moto, eu volto com essa moto. E ali no dia da audiência, o pastor chamou ele e falou: olha, eu quero te pedir perdão. O pastor que chamou ele: eu quero te pedir perdão, talvez seja a última oportunidade, se eu fiz alguma coisa por você, eu quero pedir perdão. Ele abraçou e falou: tá bom, pastor, vai, me dá a chave da moto. E aí, 2 dias depois, uma moça que estava no shopping, Deus falou: olha, desce, vai lá com o meu servo, pega a chave do teu carro e dá para o meu servo. Para resumir, é muito grande esse testemunho. Para resumir, o pastor estava lá ajoelhando, a moça chegou, falou com o marido dela, falou: pastor, eu não sei, Deus não está deixando eu dormir, eu não lhe conheço, mas Deus manda lhe entregar essa chave, esse carro, o IPVA está pago, as coisas estão pagas, está tudo pago, é seu, carro do ano está aqui. E deu para o pastor. Entenda, amados, que o perdão, ele destrava coisas, mas a nossa atitude de primeiramente
chegar à questão do conflito, foi o que Abraão fez. Deixa eu conversar com você. Ló, vem aqui. Talvez Deus esteja esperando para destravar algo na sua vida, uma atitude como essa, de você ligar para a pessoa e falar: olha, eu quero falar. Irmão, você já pensou o susto, a bondade que vai ser você falar: fulano fala comigo, me xingou, me falou. Alô, fulano, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo, aquele que... Aí vai falar: rapaz, aquele que eu xinguei, que eu fiz. Pois é, eu posso falar com você. Se você fizer isso, você está montando brasas vivas na cabeça do seu irmão. E talvez você salve o seu irmão. E Ló ali falou: diga, tio, meu sobrinho, está tendo conflito, eu vou deixar você escolher. Irmãos, isso aqui é dignidade. Isso aqui é saber que a promessa está contigo. Pode escolher, porque está tendo um conflito. Eu percebi que os teus pastores estão brigando por terra, teus pastores estão brigando. Então, pode escolher aí, para onde você quer ir. Levou para um alto de uma campina, e a Bíblia diz que Ló olhou para a campina do Jordão, viu, verde, ali, aquele lugar bonito, e do outro lado tinha um vale. Ele falou assim: olha, tio, eu vou querer aqui, ó, as campinas, para o lado de Sodoma. A Bíblia diz que ele foi estendendo a sua tenda até Sodoma. Amados, o que Abraão fez aqui? Ele sofreu o dano, ele sofreu a injustiça, esse homem de Deus. Mas, amados, logo depois nós vamos ver que Ló e toda a sua família foram sequestrados lá na campina do Jordão. Quando ele estendeu, eles foram sequestrados. Os reis pegaram lá e sequestraram. E quem foi salvar Ló? Abraão. Deus, ele sempre fará justiça. Quando você também, os que me honram, quando você honrar a Deus, Deus também, ele vai te honrar. Os humilhados, aqueles que se humilharam. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho na veia, irmãos. É isso que Deus quer, irmão. Se você não é assim, talvez você não seja convertido ainda. Isso aqui é evangelho na veia. É isso que Deus quer. Pastor, eu nunca experimentei isso aqui. Pois é, irmão, está na hora de você experimentar. Isso é evangelho. Os que me honram, Deus fala: eu honrarei. E Deus assim fez com Abraão, e honrou Abraão. Aí Paulo continua dizendo assim: alguns de vocês foram assim, contudo foram lavados, foram santificados. Lembra que eu falei? Vocês irão julgar. Vocês, por acaso, as pessoas não entendem, né? Pastor, nós vamos julgar o mundo? Nós iremos julgar os anjos? Como assim? Amados, num tribunal existe o juiz, existe o defensor público, existe ali, se for um tribunal do júri, nós temos ali também os jurados, nós temos os seguranças. Aqui nesse tribunal, você já estará justificado, mas quem será o justo juiz? Você participará. Assim como o promotor, o advogado, está lá no tribunal participando. Estão lá juntos. Mas é o justo juiz que julgará. Tanto, lá em Judas vai falar dos anjos, né? Aqueles anjos que saíram da sua natureza. Judas capítulo 1, verso 6. Nós iremos também, junto com Jesus, já glorificado, justificado, fazer esse julgamento. Quem entendeu isso, diga amém. Você precisa entender isso. Mas ele fala ainda, o segundo aspecto que Paulo apresenta, de respeito à oportunidade de fazermos uma autoavaliação em relação ao nosso passado. Então, aquilo que eu falei, será que verdadeiramente nós somos uma nova criatura? Será que nós verdadeiramente temos uma nova vida? Será que você tem um outro semblante? Será que a tua família, hoje quando você chega, faz uma oração aqui para mim, faz uma oração por mim, aleluia. É isso que Deus quer, que você seja esse sal na tua igreja, que você seja esse sal lá no teu trabalho, que você então é uma nova criatura. Olha, fulano de tal, ele é um bom aconselhador. Eu falo, hoje a Giovana estava no Rio, hoje ela está em São Paulo, acompanhando pessoas muito grandes, pessoas de extrema relevância no nosso país. Ela é a conselheira, a assessora dessas pessoas. E eu falo para ela: amor, eu tenho certeza que
Você está viajando e vai viajar o mundo aí com essas pessoas agora, porque você é uma pacificadora e uma excelente conselheira. Porque quando elas estão no hotel, vem cá, Giovana, tal coisa assim, tal coisa assado. Fala, não, é a pessoa que a gente sente segurança, ora por mim, me dá um conselho. Isso é evangelho. Isso é ser uma nova criatura. Isso é as pessoas começarem a te ver com uma lente diferente. Amém, igreja? Amém? Vocês ainda estão aí? Eu continuo ou para? Um novo coração, né? Um coração generoso. Vocês vão espelhar Jesus quando vocês tiverem as características dele, né, irmão Paulo? Quando vocês tiverem essa característica de Jesus, ser pacificadores, serem pacientes, esperar o tempo das coisas, uma nova pátria nos aguarda. Os irmãos que colocaram isso aí, mas eu vou repetir, irmãos, foi isso que aqui, ó, pastor Marcelo, vocês conhecem? O evangelho transforma e faz tudo novo na nossa história. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Até o pastor Marcelo, irmãos, eu falo dos meninos, a Duda, a minha mãe contou um negócio para a Duda e a Duda veio perguntar se era verdade. Eu tive que falar. Aos 8 a 10 anos de idade, eu tinha os uniformes, né, branquinho da escola, e um dia eu fui quase expulso da escola, porque no corredor da escola eu deitava e eu saía rolando assim, corredor todinho. Aí a minha mãe foi lá e contou ela falou, pai, o senhor rolava no corredor da escola e a sua blusa chegava em... Eu falei, é verdade, filho. Quem foi que te contou isso? Cessa essa fofoca aí na raiz, pelo amor de Deus. Eu falei, filho, eu me arrependo, porque eu fui para a diretoria, meu pai teve que ir lá, e nessa época, irmãos, o negócio era, cintada. Então, hoje, quando eu chego, né, eu sou o filho mais novo, a minha mãe, eu estava te esperando, meu filho, para orar, ora por mim, ora pelo telefone, eu tenho que ligar para minha mãe todo dia, tá, irmãos? Não sei. Com muito amor, eu falo isso e ligo mesmo. Mas, Giovana, eu não sei como é que você tem tanto assunto. Não precisa, só ligar para ela que vai surgir o assunto do lado de lá. E até a oração também. Todas as coisas me são lícitas. Paulo vai dizer assim, olha, todas as coisas me são lícitas. Mas o problema da igreja de Corinto, que eles estavam aqui, eles paravam aqui. Tudo me é lícito. Então, eu posso ali... como eu falei no primeiro estudo, Corinto era uma cidade ali onde tinha a deusa Afrodite, o templo lá em cima, né? Então elas desciam, 1000 prostitutas ali sexuais, elas desciam, tinham relações, então pode, já que eles misturavam, né, o sagrado ali com o profano, então podia tudo. Então ali, culto ao sexo, a deusa do sexo, a do prazer, Afrodite, mas eles esqueciam de uma coisa: nem todas as coisas nos convêm, amados, como cristão. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei me dominar. Algumas versões vão dizer, eu não me deixarei escravizar. Porque quando você começa o uso de bebida alcoólica, de droga, de pornografia, aquilo se torna um vício, uma cocaína, onde você se torna um escravo. A pessoa pode sair daqui e ir ali comprar na boca de fumo? Eu não sei se tem águas claras, deve ter, né? A maconha, a cocaína, pode, irmão. Mas a polícia, irmãos, o que mais tem por aí? Mas é conveniente? O teu corpo foi feito para isso? Então, as perguntas elas são mais fortes do que as respostas. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Paulo está instruindo, porque eles queriam trazer a cultura greco-romana, como eu falei para vocês, dos templos dos deuses lá, para a cultura de dentro da igreja. Eles queriam trazer o mundo para dentro da igreja. Eles queriam ainda endeusar o sexo. Eles queriam trazer isso para dentro da igreja. Nós vivemos em uma sociedade extremamente rendida, irmãos, à imoralidade sexual. Então, é a corrupção, é a pornografia, drogas, adultério, né, hipocrisia, maledicência, mentiras. E existe aí, amados, dentro das propagandas da TV, existem propagandas como essa aqui do Ministério da Saúde. Pastor, eu sou super a favor.
Então vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura junto? Você percebeu aí? Quem ama, usa. E o que é que está subliminar aí? Então, quem ama, usa. Está dizendo assim, é para fazer o sexo ou não é para praticar o sexo antes do casamento? Está dizendo isso? Não, está dizendo, você vai praticar. Vai, pode, o sexo está liberado. A questão é, vai ser com camisinha ou... Você entendeu? Está aí uma mensagem subliminar que você talvez tenha passado despercebido. Mas o mais interessante é uma frase que tem lá embaixo. Diz assim, não leve a AIDS para onde? Para casa. Use o quê? Irmãos, quando ele está falando isso, não leve para casa. O que ele está dizendo aí para a gente, pastor Wilson? É uma traição, é um adultério. Então está dizendo assim, olha, pode adulterar, pode ter relações fora do casamento. Irmãos, propaganda do Ministério da Saúde. Banalizando. Hã? Só faltou uma aliança ali, né? Ah, sim. Ah, tá certo, a noiva faz assim, né? Tem muitas leituras, tá vendo? Ele está dizendo assim, pastor, é como se fosse o casamento aí, ó. Banalizando o casamento. Muito bem colocado. Não leve a AIDS para dentro do seu casamento. Você pode ter relação, mas não leve a AIDS. Olha como, irmãos, esse mundo está perdido. E é na sutileza que as nossas crianças, que a mídia vai embutindo. Eu tinha um colega na faculdade de biologia, ele, irmãos, escrachava essa questão, ele nem crente era, mas ele pegava essa questão do uso de preservativo e falava, não é nem para usar, porque não é para ter sexo, e ele falava assim, e nós lembrávamos dele por isso. Ele, há muitos anos atrás, há quase 15 anos atrás, ele falava dessa questão, que a sociedade é embutindo, olha, pode fazer, mas a questão aqui é com ou sem. Amados, na década de 60, após ali e durante a guerra do Vietnã, nós tivemos um fenômeno no mundo, começou ali com a questão do Vietnã, e tinha um lema, que era o quê? Sexo, droga e rock and roll. Mas tinha uma questão mística e muito próxima também ali que juntou. Então, era ali de protestar, e o lema aqui era sexo liberado, houve ali o advento da pílula anticoncepcional. Então, amados, se você for estudar essa questão, foi um desastre. Essa década de 60, com esse liberalismo, com essa questão do hippie, quem não lembra? Eu não lembro, mas se você estudar, você vai lembrar que foi aí nessa geração, que lá na universidade nos Estados Unidos, onde os alunos queriam dormir, os meninos queriam dormir no dormitório feminino, e ali o reitor falou, aqui não. E aí começou ali uma briga, essa briga a esquerda comprou, e depois surgiu daí o movimento hippie, um movimento de revolta, o movimento que dizia paz e, olha como aparente, paz e amor. Eu vou falar aqui porque tem gente que não é dessa geração e nunca estudou isso. Então, o lema deles era paz e amor. Sim ou não? Você estudou essa geração. Então, era a geração hippie. E o que é que os hippies faziam? Com o advento aí da pílula, como eu falei para vocês, houve a liberalidade então do sexo livre, à vontade, né? Naquele momento histórico, década de 60, entra em cena a pílula anticoncepcional e, por consequência, o sexo tornou-se desbragado, generalizado, livre e inconsequente. E como se tornou inconsequente, logo após as décadas seguintes, quem não lembra dos artistas que morreram na década de 80, década de 90, década de 70, pela AIDS, através do vírus, né? A imunodeficiência humana, a AIDS, ali o vírus HIV, né? Cresceram então os casos de doenças. Então, para todo pecado, existe uma consequência. Eu perdi muitos amigos para a AIDS, irmãos. Lá em Belém foi uma, assim, nós íamos em velório, pessoas que depois tornaram-se homossexuais e acabaram morrendo, perdi amigos. Talvez você que seja dessa época, que pegou o auge aí, conhece, né? Por exemplo, artistas nossos, quem morreu de AIDS no Brasil?
Cazuza, Renato Russo. Você deve ter ícones da música popular mundial. Acho que aquele cantor lá, o Fred Mercury, né? Também. Então, houve a liberdade, mas houve também a consequência. Então, as novelas começaram a trazer amor e sexo. Hoje, então, tudo é permitido. Relações homoafetivas e até relações de bestialidade, acredite. Pessoas que vão ali, eu ouvi testemunho de pessoas que vão para a fazenda para ter relações com animais, irmãos. Sexo com animais, tudo é visto. E muitas das vezes tudo é transformado no noir, que é o nu artístico. Você já deve ter percebido que a nudez, agora, nos quadros. Um dia eu saí, a minha esposa, inocente, também nós não sabíamos, fomos para uma apresentação de um museu. Primeiro quadro que tinha lá era alguém pelado. Eu falei, não, daqui eu não fico, bora voltar, e nós voltamos, né mesmo? É a questão do nu artístico, porque banalizou. E aí, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo nos é permitido. Você tem acesso hoje à informação, ao celular, a um dinheiro para comprar tal coisa, né, ao vício, à droga, à bebida, à escravidão, mas nem tudo nos convém. Você tem um tribunal moral, amados, preste atenção nisso. Você, cristão, sabe quando está pecando. Você tem um tribunal dentro de você, regido, glória a Deus, que nós estamos aprendendo, regido pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos escutando aqui, irmãos, e está entrando no nosso coração a palavra. Paulo ali orientando, né? Vocês não têm sabedoria, não sabeis, eu não estou ensinando para vocês que não é dessa maneira. Nós temos esse tribunal, e é só o Espírito Santo que faz com que nós possamos ter a consciência, muitas das vezes, que estamos errando. O alimento é para o corpo, assim como o corpo é para o sexo. Na sociedade corintiana, imperava a seguinte ideia: assim como eu preciso de alimento, eles também falavam assim, eu também preciso do sexo, porque lembra que eles endeusavam, justamente, desciam, irmãos, 1000 prostitutas, como eu falei para vocês no primeiro estudo, e elas desciam ali no porto, do segundo maior porto ali da Grécia, próximo da capital Atenas. Então aquela região portuária nós sabemos, né, marinheiros, a fama, então elas desciam, eles realmente endeusavam ali o sexo. E ele fala, não, nós precisamos de alimento, mas precisamos também do sexo. Aí Paulo, ele vem trabalhar justamente isso. O sexo é uma bênção, irmão. É um privilégio, o sexo é bom. Sexo precisa ser praticado dentro dos parâmetros do casamento e dentro dos parâmetros do Senhor, de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Que é o casamento. Sexo antes do casamento é o quê? Diga comigo, fornicação. É fornicação. Eu preciso dizer isso para você. Sexo fora do casamento é adultério. E a Bíblia diz que só aqueles que querem se destruir vão entrar por esse caminho do adultério e permanecer. Irmãos, qual o homem que você conhece que está ou esteve adulterando que não está em destruição? Pastor, aparentemente não, mas conte os dias que vai cair ladeira abaixo, vai, já é uma derrota. Nosso corpo não pertence mais a nós, irmão. As pessoas que querem então banalizar o sexo, banalizar o corpo, tem que entender isso. Paulo ele fala, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? Se nós somos membros, nós somos aqui parte integrante desse corpo, nós vamos unir esse corpo a uma prostituta? Paulo, ele é cirúrgico, de maneira nenhuma. Seu corpo ele foi comprado, remido e resgatado. Diga glória a Deus por isso, pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue de Cristo. Agora Deus tem direito sobre você, aleluia, direito de criação e direito também de redenção, pois Ele comprou, não foi com prata nem com ouro, foi com alto preço, aleluia, com sangue. O Espírito Santo de Deus habita em você e você é o santuário do Espírito Santo de Deus. Você entendeu
Porque, amados, nós precisamos, como o Dário fala, cuidar desse corpinho, né, Dário? Está cuidando desse corpinho aí, Dário? Por isso que nós precisamos cuidar desse corpo. Eu vou tocar num assunto aqui. Cuidar do corpo não é só não usar drogas. Cuidar do corpo não é só não usar maconha. Cuidar do corpo também, amados, algumas religiões dão um ênfase maior, mas é você evitar alguns tipos de alimentações. Todas as vezes que nós comemos comidas mais saudáveis, ficamos mais espertos, acordamos ali com mais disposição. Todas as vezes que comemos comidas, então, ali, quando você passa ali, já fizeram experiência, 40 dias o homem que comeu o McDonald's, o que aconteceu com ele? Você viu a proporção de gordura, de obesidade e os problemas cardíacos que ele não tinha, que ele começou a desenvolver. Então, cuidar do nosso corpo também é lembrar que nós precisamos cuidar, porque esse corpo aqui, ele irá ajudar pessoas. Nós locomovemos aqui o nosso corpo e nós vamos ao irmão entregar uma cesta. Eu estou aqui, graças a Deus, saudável, abrindo a boca, pregando, memorizei aqui a pregação, os versículos, através do corpo, aquilo que Deus me deu. Você é um templo onde Deus mora, você é o santo dos santos, aleluia, onde a glória de Deus habita, onde o seu corpo e o santuário é o santuário de Deus. Eu quero te mostrar um elevado propósito de Deus para o seu corpo. Então vamos lá rapidamente, o ministério de louvor já pode subir. Os alimentos são para o estômago para o alimento, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para quem? O nosso corpo é para quem? Paulo está dizendo, olha, o teu corpo, vocês estão dizendo que assim como alimento vocês precisam, o teu corpo não é para a imoralidade sexual. Uau, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Ou seja, seu corpo não é para impureza sexual. Paulo está destruindo uma máxima. E qual é, pastor? Existe agora aqui, amados, uma nova geração. Deixa eu te mostrar uma imagem aqui. Existe uma geração aqui, ó. Juntas nós somos mais fortes. Existe, eu esqueci de falar para vocês, na década de 60 também surgiu a questão LGBT, foi lá que surgiu. E lá também surgiu a questão do feminismo. E aí, lute como uma menina. Meu corpo, minhas regras, né? Não podemos fazer como o nosso corpo que bem quiser. Aliás, há muitas pessoas hoje vivendo na imoralidade, nas drogas, na violência, dizendo, eu pertenço a mim mesmo. E agora eu nem estou falando no âmbito espiritual. Existem pessoas que dizem, olha, meu corpo, minhas regras. São pessoas extremamente, profundamente tristes, irmãos. Eu já evangelizei prostitutas. Nós íamos também, os homens, como é que chama? O travesti, né? Nós já evangelizamos. Eles cantam hinos da igreja. Eles falam, pastor, eles sempre vão falar isso, pastor, nós estamos aqui nesse canto, nessa esquina, mas nós não somos felizes. Não há felicidade, amados. Quando usamos então o corpo, quando saímos desse caminho do Senhor. Amém? Fique de pé, nós já estamos finalizando aqui. Passa aí para mim, meu filho, por favor. Você não é uma ilha, você pertence à sua família. Às vezes nós falamos assim, não, mas o meu corpo, minha regra. E aí aquela filha, aquele primo, aquela pessoa, ela vai para o mundo. Lembra do filho pródigo? Vai para a prostituição. Mas, irmãos, todas as nossas decisões, elas vão impactar as pessoas que nós amamos. A nossa decisão de ser pai, de ser responsável é uma bênção. Mas a decisão de fornicação, adultério, vai impactar pessoas que você ama. Pessoas que te admiram o teu ministério. Porque nós não somos uma ilha. Existem pessoas que estão, muitas das vezes, onde estão, porque viram o teu testemunho como cristão. Porque te viram como um homem de Deus, como pai. E ali, às vezes, existem pessoas que dizem, eu vou tirar a minha vida, porque eu não quero mais viver. A vida é minha, o corpo é meu, eu não aguento, estou infeliz com essa vida.
A Bíblia diz: foram comprados por um preço. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Repita comigo: glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Faça isso. Que seja a tua vida para a glória de Deus. E se você foi comprado com preço, este preço não foi o ouro, não prata, mas foi o sangue de Jesus. Então você não pertence a você mesmo e não pode desonrar a propriedade que pertence a outrem. Aleluia. Você não tem o direito de destruir a propriedade que não é sua. Você não é dono dessa propriedade, mas é Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Pai, pela nossa família. Eu te peço que blinde, Senhor, a nossa casa, blinde, Senhor, nossos filhos, que possamos entender o Teu chamado, ó Deus. Teu chamado para o relacionamento, como o Senhor falou conosco aqui, meu Pai. Que possamos entender o Teu chamado para nos relacionarmos nessas encruzilhadas entre relações e emoções. Que possamos resistir, meu Pai, ao dia mau. Que possamos, nossos filhos, nós profetizarmos